Batman absoluto que ficou com fama de ser pobre agora vai ser multimilionário, galera. E eu vou te falar, ninguém vai segurar ele agora. O cara, sem ser rico, tem um Batmóvel gigante de 600 toneladas e com um botão consegue se transformar em um carro de corrida com motores a jato. Tem metralhadoras e ainda anda debaixo d'água. E o Batman fez isso sozinho, não sendo bilionário, viu? Então imagina só depois que ele encheu o bolso. Seguinte, o terceiro capítulo de Absolute Batman já lançou e a história continua incrivelmente boa. Então se quiser ficar por dentro de tudo que tá rolando, já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. O capítulo, na verdade, começa mostrando um pouco do passado do Bruce e a relação dele com a Selina Kyle, que era uma criança de um lar de adoção que ficava mudando de casa em casa porque nunca queriam ficar com ela. Inclusive, nessa realidade, ela que fez o Bruce ver o filme Zorro, que provavelmente inspirou ele a ser o Batman. Mas agora, indo pra história principal, bora falar logo daquele Batmóvel insano que eu tinha citado. Quando os animais festeiros perseguiam o Alfred e o Batman, o Alfred acaba comentando que sim, esse Batmóvel é um caminhão basculante e diz que tem por volta de umas 600 toneladas. E ele chega a comentar com o Batman que eles precisariam abandonar aquele veículo e encontrar um que seja realmente rápido. E adivinha, a resposta do Batman é simplesmente: eu vou fingir que você não disse isso. Então ele aperta um botão e com isso ativa um sistema que ele mesmo tinha criado e implementado no Batmóvel e ele simplesmente se transforma. Obviamente continua sendo muito grande porque não tinha como aquela estrutura toda encolher, mas se comprime, ficando com um formato parecido com o de carro de corrida ou então do Batmóvel original, sendo muito mais aerodinâmico. E além disso ainda tem turbinas a jato. Além disso, depois de receber um comando do Batman, o Alfred vai até o sistema de armas desse Batmóvel, que adivinha só, tem metralhadoras que disparam batarangues, e não são batarangues comuns, eles são batarangues eletrizados que são feitos especificamente para explodir pneus, ou seja, foi feito para uma perseguição, e o bagulho é simplesmente brutal, porque realmente se livrou facilmente de todo mundo que estava perseguindo eles. Como se não fosse o bastante, o Batman apertou um outro botãozinho e simplesmente o Batmóvel soltou uma fucking bola de demolição. Não era uma de tamanho real, pelo que deu pra ver, no caso parecia ser uma pequena, mas ainda assim foi o bastante para com um único golpe destruir um dos carros que estava perseguindo eles. Depois disso, no maior estilo GTA, a gente vê que eles estão sendo seguidos por dezenas de carros da polícia e até mesmo helicóptero. Só que eles também estão chegando perto da água. O Alfred pergunta se tem alguma forma de continuar. O Batman fala pro Alfred puxar uma alavanca e quando ele puxa, simplesmente é ejetado para fora do Batmóvel e dane-se. Caso você ainda não tenha achado isso daqui insano, o Batman simplesmente pula na água com o Batmóvel e a gente vê que ele também funciona debaixo d'água. Ele saiu dirigindo debaixo da água e entrou em um tipo de Batcaverna subaquática que ele tinha. Então, como eu falei, esse Batmóvel absoluto é simplesmente insano. É uma coisa que quase não faz sentido, ainda mais considerando que teoricamente não era pra ele ter dinheiro pra fazer tanta coisa. Mas antes de eu continuar com a história, deixa eu explicar mesmo a história, porque no meio de toda essa ação também tivemos alguns diálogos muito importantes. O Alfred comenta com o Batman o que ele sabia sobre os animais festeiros. Ele fala que no campo dele existem rumores de um homem chamado Máscara Negra. Ele é o líder de um grupo paramilitar que serve a algumas das pessoas mais poderosas do mundo, desestabilizando governos, aplicando ataques e tudo mais. E o Alfred fala que ele acredita que o Roman Sionis, o líder dos animais festeiros, é o Máscara Negra. E o Alfred também comenta que se o Sionis for o Máscara Negra, é uma briga grande demais pro Batman. Ele é muito perigoso e tem recursos basicamente infinitos. O Batman até fala que ele vai simplesmente construir armas maiores, mas o Alfred fala que contra ele não tem como fazer isso, mas ele escutou que o Sionis ofereceu um acordo pro Batman. O Alfred explica que ele acredita que o Máscara Negra já tá quase terminando com seja lá o que ele quer em Gotham, que provavelmente se o Batman estiver disposto a negociar, o Sionis vai concordar em ao menos diminuir ou até mesmo parar os ataques dele em Gotham. Como ele serve algumas das pessoas mais ricas do mundo, ele provavelmente ainda ofereceria muito dinheiro pro Batman por isso. E com essa possibilidade ele poderia tornar o Batman algo real, algo realmente importante, com um impacto maior. É até uma referência ao fato de que o Batman do universo principal tem muito mais recursos e por isso consegue fazer muito mais coisa. O Alfred explica que se o Sionis fizer essas transações, o pessoal dele vai conseguir as informações que precisam e ele vai poder sair da cidade. E o Batman vai poder tornar a operação dele em algo realmente grande. Até fala que depois eles podem simplesmente usar a informação que eles vão conseguir para prender ele, então de uma forma ou de outra ele vai ficar preso. E é importante destacar que nesse momento, pelo menos, o Batman não concorda com o plano, mas ele escuta atentamente. Ele entendeu pelo menos qual é o ponto do Alfred nisso. Realmente não é só uma briga de rua ou então uma gangue criminosa qualquer, é um grupo paramilitar que serve algumas das pessoas mais ricas e poderosas de todo o planeta. O Batman tá realmente lidando com algo numa escala gigantesca nessa história. Passando pro próximo plot que foi desenvolvido, a gente pode agora de verdade ter visto quem vai ser o vilão charada desse universo. Como a maioria já deve saber, vários dos vilões do Batman principal aqui são simplesmente amigos de infância do Batman absoluto, como é o caso de quem seria o Charada. Só que quando Bruce vai conversar com ele para tentar descobrir melhor como funcionam aqueles capacetes dos animais festeiros, a gente vê que ele estava trabalhando em um tipo de robô que tem um corpo coberto por interrogações, e esse robô tem um tipo de inteligência artificial e tem
tem acesso a 80% da informação disponível de toda a humanidade. E o criador dele, o Edward Nygma, que é o Charada no universo principal, ainda tá decidindo qual vai ser o nome dele e tá pensando em algo relacionado a charadas. Então eu acho, pelo menos, que tá um pouco óbvio que esse robô aqui vai ser o vilão charada de verdade. E isso daqui vai ser simplesmente insano. Não só o Batman teria o desafio de ter que brigar contra uma máquina, por assim dizer, mas também seria quase como enfrentar a internet. A gente poderia ter um plot super interessante de que o vilão tá sempre 2 passos à frente dele, simplesmente porque sabe de basicamente tudo que acontece. Então já guardem isso que eu tô falando, porque muito provavelmente esse robô que vai ser o charada do universo absoluto. E claro, se você não puder ficar por fora quando isso for acontecer, já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos capítulos. Mas voltando pra história, o Edward Nygma e o robô, que por enquanto tá sendo chamado de Al, explicam pro Bruce um pouco daquelas máscaras de caveira. E essas máscaras, dentre outras coisas, conectam o usuário em um tipo de sistema de recompensas que dá pra eles prêmios com base em crimes que eles cometem. Ou seja, basicamente é assim que os animais festeiros recrutam. Depois disso a gente vê o Sionis conversando com o comissário Bullock e desenvolvendo algumas relações políticas, basicamente pra conseguir o que ele quer em Gotham. E aí a gente tem uma cena muito interessante, porque a gente vê o Bruce descobrindo o que era aquele ARC que ele estava investigando, que basicamente se tratava de um grupo de prisões não regularizadas que estão sendo desenvolvidas com auxílio de vários governos ao redor do mundo. E o próximo, que é o ARC-M, projetado para ser o maior até agora, está sendo planejado para ser feito em Gotham. Então, basicamente, querendo transformar Gotham na maior prisão ilegal da história, por assim dizer. Com isso, obviamente, o Bruce tem um baque. Ele percebe que realmente ele está enfrentando algo muito grande para ele simplesmente ir para cima com os punhos deles e algumas engenhocas. E depois de todo esse capítulo basicamente focar em mostrar o tamanho da grandiosidade que é esse esquema que os animais festeiros estão envolvidos, no final a gente vê o Batman negociando com Sionis, onde ele concorda em ficar uma semana sem atacar os animais festeiros em troca de 200 milhões de dólares. Então, como eu falei, ele vai ficar muito rico, mas isso se ele cumprir com essa parada, porque honestamente eu tô achando que vai rolar algum plot que ele não vai realmente cumprir com esse acordo. Não seria muito a cara do personagem simplesmente deixar eles atacarem por uma semana, mesmo que os Sionis tenha prometido que vão diminuir os ataques. Mas caso ele realmente fique com esse dinheiro, a gente vai ter esse Batman absoluto que até agora tá se virando muito bem só com recursos básicos, por assim dizer, agora tendo 200 milhões de dólares no bolso. Então realmente com isso o cara poderia fazer uma diferença muito maior, mas também depende de como isso vai se desenrolar. Eu honestamente não acho que ele vai realmente cumprir com isso e nem que ele vai ficar com esse dinheiro no final, mas o plot que isso daqui tá desenvolvendo tá muito interessante, galera, e a gente vai ver com certeza uma guerra total, já que isso daqui tá numa escala gigantesca. Conclusão desse arco, sem sombra de dúvidas, vai trazer um caos tremendo na cidade de Gotham e a gente pode até mesmo ver uma cena de desastre total, tipo foi no filme The Batman. Então se não quiser ficar por fora do que vai acontecer, já se inscreve aqui no canal e liga o sininho das notificações para não perder os vídeos dos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like para apoiar o canal. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando desse Batman absoluto até agora. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.